Graça e paz. Nós estamos no nosso primeiro estudo da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus tem uma característica interessante. Nós não sabemos ao certo quem é o seu autor. Durante os tempos bíblicos e imediatamente após os tempos bíblicos, muito se tentou descobrir sobre a autoria dessa carta. Quem foi seu autor? Quem a escreveu? E vários nomes apareceram para tentar... várias pessoas foram colocadas como possíveis autores. Mas alguém disse que somente Deus sabe quem ao certo é o autor dessa epístola. Ainda hoje, nos tempos, no século XXI, tentam-se descobrir a autoria da Epístola aos Hebreus. Mas eu penso que, se os pais da igreja, os primitivos, não descobriram, hoje qualquer nome que se apontar não passa de mera conjectura. Mas uma característica dessa epístola é marcante. Ela é dirigida a todos os cristãos, que são os judeus, os primeiros cristãos, espalhados por todo o Império Romano, e tendo também em vista aqueles que eram judeus, mas que não creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que, portanto, são pessoas que não se tornaram cristãos, mas são judeus, eram judeus espalhados por todo o Império Romano. O que nós teremos então? Qual será a mensagem de Hebreus que será transmitida durante toda essa carta? Primeiramente, ela exortará todos aqueles que eram judeus e que não compreenderam a pessoa do Senhor Jesus Cristo revelada nos profetas e que se encarnou plenamente como Messias, pois eles não creram no Messias. O autor vai mostrar o quão severo é receber o Evangelho diretamente do Filho de Deus e não crer nele. Para aqueles que creram, o autor irá mostrar a supremacia da nova aliança, o quanto ela é superior à aliança veterotestamentária, que, como o próprio autor informa, estava desaparecendo em função da nova. Portanto, a todos nós que somos cristãos, o que nós podemos entender acerca da importância da Epístola aos Hebreus? Ela mostrará em toda a sua plenitude a supremacia da nova aliança em Cristo e o quanto essa aliança é preciosa para a nossa vida. Em outras palavras, ela nos mostrará quão confiadamente nós podemos chegar diante do Santo dos Santos através do nosso sumo sacerdote. Bem, isto é um pouco do que nós encontraremos na Epístola aos Hebreus. Capítulo número 1, versículo número 1 começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus sempre falou. Em todo o Velho Testamento nós vemos Deus falando. Deus falava de muitas maneiras. Em uma das vezes, como nós podemos ver, Deus falou através de uma mula, um animal. Nós vemos Deus sempre falando através dos profetas. Se nós fizermos uma investigação no Velho Testamento adequada, nós perceberemos o tempo todo Deus falando. Nós perceberemos Deus chamando o profeta Isaías, fazendo com que ele reconhecesse o seu pecado, e então enviando ele para que ele pudesse falar aos seus contemporâneos, ou seja, Deus iria falar pelo profeta Isaías. Deus sempre falou de muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas formas, aos pais pelos profetas. E o autor continua aqui: nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, aqui está a importância da Epístola aos Hebreus. Se nós estudarmos Hebreus, mas nós não prestarmos atenção nesse versículo 2, Hebreus não fará sentido. Porque o que o autor está dizendo é que nesses últimos dias nós voltamos então ao tempo bíblico, ao tempo em que essa epístola estava sendo escrita, provavelmente após o ano 70, em algum período antes do ano 80, ou talvez antes do ano 90, nós não temos também certeza do tempo da autoria, mas o autor dizia que nesses últimos dias, ou seja, nos dias em que ele escreveu, nos dias que sucederam a morte do Senhor Jesus, naqueles dias, Deus falava já por meio do seu Filho, como ele continua falando até hoje, pois todo o sistema do Antigo Testamento, sistema de sacerdotes, todo o sistema de profetas, todo o sistema veterotestamentário teve o seu fim quando o Senhor Jesus revelou a sua aliança por meio do seu sangue derramado na cruz. O autor diz que nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aqui está a importância. O autor mostrará o quão preciosa é a aliança que Deus fez através do Senhor Jesus. A aliança que Deus fez através de seu Filho. E ele mostrará, como nós veremos, o quão importante é essa aliança e o quão ela é superior à aliança que Deus havia feito por meio de Moisés. É muito superior. E tem um detalhe, é acompanhada de toda a graça, é acompanhada de toda a ajuda necessária, pois Deus não requer de nós que nós façamos alguma coisa sem a ajuda dele. Isso será marcante no nosso estudo aos Hebreus. Nós temos tudo que nós precisamos para que nós possamos viver plenamente o Evangelho bíblico de uma forma a um dia nós chegarmos nos céus, podemos morar, porque fomos levados para lá por meio da oferta que Deus ofertou ao mundo, o seu Filho. Isso ficará muito claro na Epístola aos Hebreus, como ficará claro também o quanto nós podemos hoje, enquanto nós vivemos aqui, nesse mundo onde é tão difícil viver, onde é tão difícil ter paz com Deus, ficará muito claro o quanto nós temos a assistência direta do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e quem o autor aos Hebreus diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus fala exclusivamente por meio do seu Filho. E no versículo 13 ele diz que ele, o Senhor Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Bem, este mundo que nós vivemos é complexo. Quanto esta criação de Deus é complexa. Essa mesma criação que alguns cientistas afirmam que não foi criado, mas que evoluiu, que surgiu de alguma coisa, de uma explosão, de um Big Bang há 3,5 bilhões de anos. Nós, aqueles que cremos na palavra de Deus, sabemos que foi criado por Deus e é muito complexo. É tão complexo que os cientistas até hoje não descobriram tudo o que há no espaço. E todas essas coisas, elas são sustentadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. O nosso planeta que gira em torno de si mesmo e em torno do Sol, que demora um dia para girar em torno de si, um ano para girar em torno do Sol, e nós aqui na Terra não percebemos nada desse giro. Tudo isso continua existindo, continua acontecendo, porque aquele que criou sustenta, e sustenta com a palavra do seu poder. A mesma palavra com a qual um dia ele disse, haja luz, e houve luz. Criou os sols, criou a lua, criou as estrelas, criou as árvores, criou o mar, criou todas as coisas e por fim criou o homem. Depois criou uma mulher
e deu capacidade ao homem e à mulher de reproduzirem e criarem seres à imagem e semelhança sua, não obstante a imagem e semelhança de Deus, que foi quem criou o primeiro casal. O autor diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nos tempos antigos, no Império Romano, o rei ele tinha um costume. Quando ele ia para a guerra e vencia, e portanto não havia mais nada, luta nenhuma, nada para fazer, ele voltava e se assentava. Enquanto ele estivesse em pé, ele estava dizendo: minha obra não está concluída, nós ainda temos o que fazer. Mas quando ele se sentava, era o momento de relaxar, e ele estava dando um recado público: eu terminei tudo quanto eu tinha para fazer. E o autor, curiosamente, relata que depois de ter feito, o Senhor Jesus ter feito a purificação dos pecados, nós falaremos muito sobre essa purificação dos pecados, nem vou entrar nesse assunto agora, porque falaremos muito sobre isso. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se ele se assentou, é porque ele, o autor, escolheu a mesma forma, escolheu o mesmo costume para dizer que o Senhor Jesus realizou plenamente e completamente a sua obra, não tendo mais nada para fazer. Deus não tem mais nada para fazer por você. Toda a bênção que você precisa, mas como assim Deus não tem mais nada? Eu preciso ser abençoado. Toda a bênção que Deus tem para você está em Jesus. Todo o seu descanso que você necessita está em Jesus. Tudo está em Jesus. Você não vai encontrar nada fora de Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Há um cântico que é cantado nas igrejas: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu sempre disse que eu não concordo com esse cântico, de jeito nenhum. Porque se o melhor de Deus ainda está por vir, deve ter alguma coisa melhor do que Jesus, e não há nada melhor do que Jesus para vir. Nada. Deus realizou completamente a sua obra de redenção na pessoa do Senhor Jesus. Essa obra de justificação que nos dá paz com Deus. Essa obra de glorificação que troca o nosso ser tão pecaminoso por um ser que se volta para Ele, que se prostra para Ele, que o busca. Nós que antes não buscávamos a Deus, agora nós podemos buscar a Deus. Que coisa incrível! Nós temos prazer agora na lei de Deus. Nós agora ficamos felizes em buscar a Deus. Porque essa obra inclui, inclusive, a regeneração do homem, e que ele possa voltar, então, a cumprir o propósito original de Deus para a sua vida, que é glorificá-lo. E no versículo 4, o autor diz que ele se tornou, o Senhor Jesus, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Na verdade, o autor trata dessa questão para mostrar que o Senhor Jesus é superior a todos os anjos. Porque na continuação ele fará a comparação, tanto na comparação de poder, quanto na superioridade da revelação. Por ora ele somente resume que ele é muito superior. Na verdade não há comparação entre o Senhor Jesus e um anjo. O autor então coloca esses 4 versículos tão profundos para dar início à epístola aos Hebreus. Todo judeu compreendeu plenamente o que o autor escreveu, porque foi escrito dentro do contexto dele, dentro da vida que eles estavam acostumados. E para nós agora, fique tão somente esse ensino a fim de que nós possamos compreender completamente. Deus sempre falou e continua falando, mas agora Ele fala por meio do Seu Filho na Sua palavra. E Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Então que todo o nosso estudo de Hebreus possa revelar a glória, possa revelar a santidade de Deus, a santidade do Senhor Jesus, e possa nos mostrar que tudo quanto nós fizermos, quando nos reunirmos, quando orarmos, quando cantarmos, seja tudo por uma única razão, para o louvor da glória do Senhor Jesus, porque Ele é merecedor. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você,
e Ele merece agora todo o nosso louvor. E tudo quanto nós fizermos, seja para exaltar ao Senhor Jesus. Fica assim então o nosso primeiro estudo. Voltamos na sequência nos próximos dias para nós continuarmos essa epístola aos Hebreus. Guarde no seu coração a superioridade desta revelação de Deus na pessoa do seu Filho e seja muito grato a Deus por tudo quanto fez por você na pessoa do Senhor Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.